dia, pessoal. Bom dia, bom dia, bom dia para você que está aí estudando o nosso preparatório rumo ao 25º exame de ordem. Meu nome é Natália Barroca, estaremos juntos aqui 2 vezes durante o dia, agora em Direitos Humanos, continuando as temáticas relacionadas ao plano internacional e nacional. Nacional, o Rodrigo Rabelo já falou sobre os direitos fundamentais, deu várias dicas de controle de constitucionalidade, a gente estava observando aqui. E agora, especialmente, a gente vai dar as dicas sobre direitos humanos. Tá? Lembrando para você que está aí assistindo, posta as fotos, utiliza a hashtag no alvo, marca o perfil do Juiz 21 e lembrando que a gente vai ter premiações ao longo da programação para as fotos mais criativas. Então, marca a gente, não esquece. E já lembrando aqui, para direitos humanos, quais as nossas apostas, as observações que a gente precisa fazer. Tá? Lembrando que direitos humanos, geralmente, cai 3 questões lá. 3 questões, alguns exames caíram 2 questões, mas a regra são 3 questões nos exames de ordem. Tá? Então, geralmente, vem ali, logo após as questões de direitos humanos, as questões de direitos constitucionais, direitos humanos, ela vem cobrando um misto ou de direitos humanos com internacional, ou de direitos humanos com processo penal, direito penal, ou direitos humanos puramente, além de, obviamente, a possibilidade de interligar com direito constitucional. Lembrando que nas últimas provas a gente teve algumas questões relacionadas a direito de quilombolas, a gente teve algumas questões específicas sobre tratados e convenções internacionais, e faz algum tempo aí, já fica a dica para você, faz algum tempo que a gente não trabalha Tribunal Penal Internacional. Então, eu vou trabalhar aqui algumas temáticas rapidamente, a gente não tem tanto tempo para a gente estar revisando todos os assuntos. Então, só para lembrar quais são os assuntos mais cobrados, mais recorrentes para vocês, aqui na tela para vocês, ficarem rapidinho. Lembrando que aqui a gente está observando os direitos humanos da ordem internacional, relacionados aos direitos das pessoas. E aí a gente precisa observar a questão de que a gente tem a possibilidade de encontrar 3 planos de nomenclatura: direitos do homem, direitos fundamentais e direitos humanos. Já caiu questão de prova perguntando as diferenciações entre direitos do homem e direitos humanos. Bem rapidinho aí para vocês os conceitos. Direitos dos homens relacionados a direitos não expressamente previstos no direito interno ou no direito internacional, direitos fundamentais previstos no texto constitucional e direitos humanos relacionados a direitos previstos em normas internacionais, especialmente em tratados. Volta aqui para a tela comigo. Lembrando, olha só, a gente está falando aqui, a gente vai mencionar as questões sobre características de direitos humanos. Quando a gente menciona as características, uma das principais características que reafirma a questão de direitos humanos ao longo da história é justamente a historicidade. Uma das temáticas, uma das perguntas mais cobradas, ou que está entrelaçada dentro das questões, é sobre características de direitos humanos. Então, historicidade, você precisa memorizar, precisa lembrar e compreender que os direitos humanos, ele vem de uma briga, de uma batalha aí, ao longo do tempo. Eles foram conquistados ao longo do tempo, de acordo com o perfil de cada época também. Então, a gente tem sempre uma progressão desses direitos humanos. Daí porque, por exemplo, as questões das dimensões ou gerações dos direitos humanos. E a gente tem relacionado a isso durante as aulas do curso do Juiz 21. A gente fez essa interligação entre direitos humanos, direitos fundamentais e as dimensões e gerações de direitos. Primeira, segunda e terceira dimensão, que são as mais cobradas, e a gente utiliza as nomenclaturas, né, de dimensões, dando uma ideia mais ampla do que as próprias gerações, que dão uma ideia de ultrapassado, porque elas coexistem entre si, elas não se sobrepõem umas às outras, elas coexistem. E daí a importância de a gente observar as características, a historicidade e a universalidade dos direitos humanos. Isso porque das universalidades está relacionado à temática de universalidade e relativismo. Entre essas 2 temáticas, uma das mais cobradas, e aí presta atenção bastante a respeito disso, sobre a possibilidade de relativização de direitos. Lembrando que os direitos fundamentais eles não são absolutos, eles coexistem, ele é inerente a toda e qualquer pessoa, sem distinção de natureza, raça, religião, sexo e afins, e
prevalece em qualquer parte do território universal. Por isso a ideia de universalidade. Mas eu posso ter, por exemplo, a situação de um estado de sítio, onde eu relativizo determinados direitos em razão do contexto e daquela situação específica de estado de sítio. Então, presta bastante atenção com relação às possibilidades de relativização e, obviamente, as temáticas relativas à relativização, como já caiu a questão da burca e do niqab, da situação da lei da França, que a gente tinha situações sobre a possibilidade da França instituir uma legislação proibindo a utilização em espaços públicos da burca e do niqab, e que isso aí configuraria uma asseguração dos direitos humanos. Por quê? Por conta da característica da universalidade. Entende-se que, nessa situação, se as pessoas ali presentes não estejam obrigadas a seguir determinados preceitos religiosos de crença, então é possível fazer a proibição da utilização de burca como um fato obrigatório, porque aquela veste representa uma opressão feminina ao posicionamento social. Então, isso, obviamente, é vinculado dentro de um contexto. Você precisa verificar nas questões e pare para observar direitinho as questões de direitos humanos. Tá? Não vá na leitura rápida e verificar lá nas alternativas, achando que a primeira de cara está correta, ou que a que você achou já é a correta. Obviamente, se você tiver segurança com relação à temática, marque e vá-se embora para frente. Mas dê uma atençãozinha que, às vezes, cai em alguma pegadinha, especialmente com relação a essas características. E aqui para vocês, na tela, as situações de características, a gente tem da universalidade, da imprescritibilidade, da complementariedade, inviolabilidade, irrenunciabilidade, indisponibilidade, inalienabilidade, historicidade, prevalência da norma mais benéfica ou primazia da norma mais favorável e a vedação do retrocesso. A situação de vedação do retrocesso é uma das importantes para vocês também, porque justamente a gente pode ter a asseguração de direitos humanos, a gente assegura direitos humanos, e nesse contexto, à medida que o Estado assegura um direito humano, ele não pode mais deixar, coibir, restringir ou revogar aquele direito. Se já está assegurado no plano normativo, ele deve sempre seguido, ele não pode voltar atrás com relação à garantia de direitos humanos. Isso porque é relacionado a algumas outras características, também com relação à indisponibilidade, à inalienabilidade. E quando a gente fala de inalienabilidade, a gente está mencionando a questão do núcleo do direito. Por exemplo, a questão de direito de imagem. O núcleo do direito, ele não pode ser vendido, ele não pode ser transferido, mas a garantia de acesso a uma foto, a uma filmagem, isso não configura o núcleo do direito humano relacionado à proteção da intimidade, da imagem da pessoa. Então, nessas situações, é permitido, sim, a relativização desse ponto, não para violar o núcleo do direito humano, mas sim para garantir a relativização a respeito de algumas possibilidades de direitos disponíveis. E aí, dentro dessas características, imprescritibilidade também é importante você lembrar, porque os direitos humanos ele não têm um prazo de validade. Ele vale ao longo de toda a vida do ser humano. Isso é importante, principalmente em determinados contextos. E aí, só para relembrar vocês as temáticas de universalismo e relativismo, entre prevalência de universalismo e relativismo, opte sempre pelo universalismo. Ele está previsto nos tratados e convenções internacionais, está garantido e está aí para vocês na tela na Declaração de Viena. Todos os direitos do homem são universais. Também menciona aqui outras características como indivisíveis, interdependentes e interrelacionados. A comunidade internacional tem de considerar globalmente os direitos do homem de forma justa e equitativa e com igual ênfase, embora se devam ter sempre presente o significado das especificidades nacionais e regionais e antecedentes históricos, culturais, religiosos competentes aos Estados, independentemente dos seus sistemas políticos, econômico, cultural, promover e proteger todos os direitos do homem e liberdades fundamentais. Lembrando a questão
das características aí, uma importante observação, especialmente com relação à indisponibilidade dos direitos humanos, é a situação que aconteceu na França, do arremesso de Hanão. A gente não pode ter a situação de que o próprio indivíduo detentor daquele direito humano, ele se disponha a efetivar aquele direito quando latente a violação de dignidade da pessoa humana. Foi configurado pela jurisdição francesa, foi corroborado pela Constituição, pela Corte Internacional, e nessa situação foi configurado que o arremesso de anões, naquele contexto, configuraria, embora para alguns considerasse o ato como um entretenimento, mas aquilo ali violava a dignidade da pessoa humana. Então, em razão disso, foi obviamente proibido aquele tipo de entretenimento. E aí, só para relembrar para vocês, importantes temáticas, e volta e meia cá essas temáticas, sobre os mecanismos internacionais de proteção dos direitos humanos. Lembrando que a gente tem 2 mecanismos, o global e os regionais, e que eles não estão hierarquicamente superiores entre si. Eles podem coexistir, obviamente que respeitado o ingresso em um ou o ingresso em outro, e o esgotamento das possibilidades em um e o esgotamento das possibilidades em outro. Quais são esses sistemas? Aqui na tela para vocês, sistema global, onde aqui eu faço destaque para o Tribunal Penal Internacional. Aqui, nos sistemas regionais de proteção, a gente tem o africano, o das Américas e o da Europa. Nessa situação, obviamente, o tema mais recorrente é sobre o das Américas. E aí, para vocês, Sistema Global de Proteção. Lembrando, Carta das Nações Unidas, onde a finalidade da Carta foi instituída para a manutenção da paz internacional e da segurança. Lembrando também que a gente tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, e o pacto, junto, né, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, eles formam a Carta Internacional dos Direitos Humanos. Já caiu umas 2 ou 3 questões nesse sentido, perguntando quais são os diplomas internacionais que formam a Carta Internacional dos Direitos Humanos. Fica ligado nessa dica para você reunir os 3 diplomas, entendendo como a Carta Internacional dos Direitos Humanos. Também faz parte do sistema global a Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados. E aí, obviamente, é também conhecida como Convenção de 1951, que consolidou prévios instrumentos legais internacionais relativos aos refugiados e forneceu a mais compreensiva codificação dos direitos de refugiados a nível internacional, estabelecendo padrões básicos para o tratamento de refugiados e sem, no entanto, impor limites para que os Estados possam desenvolver esse tratamento. Olha só, na legislação que a gente não tem um quantitativo mencionando sobre o quantos refugiados um Estado pode receber. A gente observou ao longo desses últimos anos o impacto que o processo migratório está trazendo, especialmente com relação às situações da guerra na Síria. Isso aí reflete justamente na possibilidade da cobrança dessa temática. Então, fica a dica para você dar uma lida interligando o Estatuto dos Refugiados e a Convenção de 1951. Tanto a situação dos direitos dos refugiados no plano internacional, como no plano nacional também. O Brasil é um dos países que mais recebe imigrantes do mundo. Então, isso é importante você observar e você destacar também. Ainda sobre o sistema global, a gente tem a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos, ou penas cruéis, desumanas ou degradantes, a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial, a Convenção sobre os Direitos da Criança, e aí é instituída pela Assembleia Geral das Nações Unidas, e, por fim, um destaque maior para o Estatuto de Roma, que aqui eu faço uma ressalva com relação às finalidades e à competência do Estatuto de Roma. Está aqui no material para vocês anotarem, deixar destacado aí qual a competência do Estatuto de Roma. Finalidade do Estatuto de Roma, do Tribunal Penal Internacional. Ele é uma constituição de um tribunal internacional com jurisdição penal
permanente, com personalidades sedes jurídicas, sede próprias. Ele foi instituído, e uma observação com relação a essa data. Embora ele tenha sido aprovado no dia 17 de julho de 98, olha a pegadinha em provas, somente entrou em vigor no plano internacional em 1º de julho de 2002. E quais são as características importantes para a gente destacar aí com relação ao TPI? A natureza supraconstitucional, a independência, o caráter subsidiários às jurisdições penais internas dos Estados, a justiça automática. E os crimes, o qual são responsáveis, ali, além dos órgãos que você precisa observar também, mas com relação à competência material, crimes que o Tribunal Penal Internacional possui competência em razão da matéria. Dá uma paradinha depois, ao final da nossa transmissão, para ler detalhadamente e entender quais são essas formas de cometimento de crime. Isso porque o primeiro tipo penal relativo à competência do TPI é o crime de genocídio. E a gente tem o crime de genocídio no Instituto Internacional, no plano internacional, e a gente tem o genocídio na nossa lei 2889/56. Então, presta bastante atenção às diferenciações entre genocídio do plano internacional, que é um pouco mais amplo, e genocídio no plano nacional. Além do crime de genocídio, também é competência do TPI os crimes contra a humanidade, que estão no artigo 7º do Estatuto de Roma. Também considerado competência material do TPI os crimes de guerra, que estão no artigo 8º, e, para fechar, os crimes de agressão. Lembrando aí que, além desses diplomas, o Sistema Global de Proteção, fechando os diplomas das convenções do Tratado Internacional, tem a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e o respectivo protocolo facultativo. Esse protocolo que tem uma observaçãozinha para vocês, que é aquela situação que entende-se que foi recepcionado pelo parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição. Tá? Além disso, obviamente, dá uma analisada com relação aos principais diplomas do sistema interamericano e uma ressalva para vocês com relação ao peticionamento à Corte Interamericana. Isso é um tema bastante cobrado nos exames de ordem. Tem os requisitos específicos que eu vou postar depois para vocês aí em slides nos nossos perfis, tanto do Juiz 21, pediu compartilhamento lá, como no perfil de @prof.nataliabarroca. Aproveita, faz a sequência lá do segmento das nossas redes sociais, verifica as dicas e aqui, para fechar para vocês, importante destacar a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, tá? Destaque aí para a situação que os Estados signatários dessa convenção se comprometem a respeitar os direitos e liberdades nela reconhecidos e garantir seu livre, pleno exercício a toda pessoa que está sujeita à sua jurisdição, sem qualquer discriminação. Isso corrobora a ideia das características que a gente trabalhou aqui. Tá? Aquelas características do plano inicial, obviamente que aqui não vai dar para destacar todas, e a gente já está chegando ao fim da nossa transmissão sobre direitos humanos. Na sequência, a gente tem as matérias também mais lindas que de penal e processual penal, com Giovanni, Tassi e professor Anderson, que está vindo. E já aproveitando, não esqueça de marcar nas fotos que vocês estiverem compartilhando nas redes sociais, a hashtag no alvo e marcando o perfil do Juiz 21. Pessoal, sucesso, mantenha calma. A gente está fazendo uma revisão hoje, mas com a certeza que você já tem todo o assunto na memória. A gente está só refrescando os principais tópicos rumo à sua aprovação no 25º exame de ordem.